Saudações internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast na área. A figura que tenho aqui hoje é uma figura que dispensa completamente apresentações. É conhecido em Angola, África e pelo mundo todo. Sem mais delongas, Carlos Moraes, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso em receber-te aqui, sabendo a figura icônica que tu és a nível do basquetebol aqui para o nosso país, Angola, África e o mundo. E é sempre bom, como grandes, termos aqui do nosso lado os grandes. Só para dar uma nota lá em casa, os nossos convidados aqui no podcast na área são sempre selecionados com uma rigorosidade e tanta. Por isso, só temos aqui os melhores convidados da atualidade e não só, que já fizeram algum diferencial a nível do desporto, a nível do cinema e em outras áreas artísticas por aí fora. Muito bem, para hoje temos aqui o Carlos Moraes para uma conversa muito descontraída. Quero que sinta-se em casa após a Premier Bet. É a tua casa, as pessoas lá em casa sabem. Então gostava que fizesse mais ou menos um breve resumo do trajeto do Carlos Moraes. Como é que começa no basquetebol? Bom, antes de mais, reforçar que é um grande prazer estar aqui. Como disseste bem, a Premier Bet é uma casa, eu sou um filho de casa, e estou com um sentimento de prazer enorme em estar aqui com vocês. Bom, sobre a minha carreira, eu comecei já há muitos anos, quando tinha 12 anos. Comecei por intermédio de um amigo que também jogava. Apesar do meu pai já ter sido jogador de basquete, comecei a jogar por intermédio deste amigo. Na altura era só uma brincadeira, era só para... Pronto, era o que todos os jovens daquela idade, da minha idade, faziam na altura. Então eu comecei a treinar, depois o bichinho foi crescendo, o gosto apareceu. E o talento? E o talento, exatamente, o talento apareceu, foi reconhecido. No princípio foi muito difícil, tive que provar que eu teria futuro naquilo por muito tempo. Só para ter noção, eu só comecei a ser um jogador notável quando cheguei ao escalão de júniores, já com 16, 17 anos, porque antes disso foi mesmo muito difícil, era muito baixo e não tinha assim muita aceitação por parte dos outros colegas, então foi um processo longo. Mas pronto, as coisas foram fluindo. Aos 17 anos comecei a fazer dupla categoria júnior-sénior. Já aos 18 anos cheguei à equipa sénior. Aos 19 anos já estava na seleção nacional, no 5 inicial. E pronto, as coisas É foram... 19 anos. Com 19 anos, sim. As coisas depois foram fluindo a partir daí, até eu chegar aos dias de hoje. Muito bem. Agora causou-me uma dúvida. É o mais jovem jogador a ser convocado para a seleção nacional? Aqui? Eu não tenho esse dado, honestamente, mas não sei. Não sei. Por acaso não sei. A minha produção vai Não, a minha produção vai fazer já a pesquisa, sim. mas segundo os dados, acreditamos que sim. Devo ser um dos mais jovens. O mais Exato. jovem, não sei. Um dos Não vou mais arriscar jovens. em dizer que sou, mas talvez um dos. Pronto. Muito bem. E este amigo que incentivou até hoje joga? Não. Por incrível que pareça, ele começou a jogar e depois de uns meses foi dispensado. Foi dispensado. Ele era mais velho, mas eu acho que foi vista em mim eh, alguma qualidade para o futuro. E então eu permaneci na equipa. Muita humildade, alguma coisa. É verdade, é verdade. Permaneci na equipa, na altura no Petro, foi onde eu comecei. E pronto, as coisas depois foram fluindo devagar, até eu começar a ter alguma notoriedade. Muito bem. E naquela altura, já com 12 anos, sabemos que o basquetebol não é o desporto rei como tal. E os meninos dessa idade, não é? Naquela altura, com 12, 11, 9 anos, eram muito inclinados para o futebol. Sim. Mas como é que conciliava isto? Já alguma vez foi fã de futebol? Uma vez que também é o core business do nosso negócio. Já alguma vez foi fã de futebol? Honestamente, não, nunca fui muito fã de futebol. Hoje em dia, estou ligado a muita gente que gosta muito de futebol, então eu também passei a ser um admirador de futebol, mas quando comecei a jogar basquete não era assim um desporto que eu gostasse muito. É bem verdade que antigamente nós na escola, havia desporto escolar em quase todas as escolas, e nós na escola fazíamos vários desportos. Há muita gente que não sabe, mas eu joguei handball. Inclusive fui melhor jogador interescolar de handball 2 anos consecutivos. Eu fazia handball, fazia basquete, tentei fazer atletismo, fazia futebol.
Só que nenhum destes desportos deu tão certo como deu certo o basquete, muito por causa das influências que eu tinha, porque os meus amigos assim mais pessoais, todos jogavam basquete. Então, basquete para mim era aquilo que eu tinha que fazer por causa dos amigos. Até eu próprio notar que tinha algum talento e depois as pessoas à volta de mim, treinadores e não sei quantos, reconheceram o meu talento e aí a coisa começar a fluir. Muito bem, tudo isto para dizer que, tal e qual a essa quantidade de desportos que consegue praticar, ao nosso site também é possível, não é? Nós temos aí futebol, basquetebol, handebol e todas as outras modalidades desportivas. Carlos Moraes, começou a tomar decisões muito cedo, porque com 12 anos já saber discernir entre todas as modalidades, depois de um tempo, claro, com gosto, queria o basquetebol, começou a tomar decisões muito cedo. Então, eu gostaria de saber, de facto, a nível da sua carreira profissional, isso já depois de passarmos por esses escalões de formação, depois aí o Petro de Luanda e a primeira aparição na seleção nacional, teve que tomar decisões muito difíceis. Já alguma vez esteve em situações como estas? Sim, 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 mas tive que Qual tomar delas foi a mais decisões, mas o difícil? problema, a questão é que eu também não trabalho sozinho, eu sempre tive um agente desportivo e a minha família, obviamente, que sempre me ajudaram a tomar certas decisões. É bem verdade que, pronto, a minha escolha, a minha escolha pessoal sempre depois fala mais alto. Mas sim, tive que tomar algumas escolhas já difíceis. Por exemplo, quando saí do Petro a primeira vez, quando fui para o Libolo, foi uma escolha difícil, onde ninguém acreditava que fosse possível, mesmo quando depois saí a segunda vez. Ou seja, durante a carreira de um desportista, nós muitas vezes temos que tomar decisões que, aos olhos de todo mundo, parecem decisões impensadas, parecem decisões que não fazem muito sentido, mas no fim de tudo o jogador tem que se sentir bem e tem que seguir o que o seu coração na altura dita. E eu, quando tomei essas decisões, foi justamente isso. Eu achava que era um momento para fazer uma mudança e pronto, acabei por ter que tomar decisões difíceis, mas que foram necessárias na Muito altura. bem. E atualmente, se tivesse que recuar no tempo, eh, trocaria alguma dessas decisões, escolheria outros caminhos? Sim, sim, eu acredito muito que muitas vezes o que nos acontece faz parte do nosso destino. Exatamente. Mas também, por outro lado, e é um bocado pronto. Às vezes nós próprios temos, eu acredito muitas vezes que nós que temos sempre duas escolhas, né? E temos a oportunidade de ditar o nosso destino com base nas duas escolhas que nós temos. Ou vamos para a esquerda, nesse caso, ou vamos para a Ou direita. pelo sim ou pelo não, Pois, não é? eu acho que tudo o que aconteceu comigo até hoje, quer a nível pessoal, quer a nível individual, aconteceu porque tinha que acontecer. Era o meu destino, mas também foi consequência das minhas escolhas. Obviamente que olhando para trás e tendo o conhecimento de vida que eu tenho hoje, há coisas que se eu pudesse mudar, eu mudava, né? Em vez de ir para a direita, se pudesse ir para a esquerda, em alguns momentos eu certamente que faria. Muito bem. Em termos de estrutura, não é? Nunca estudei bem também o Libolo, não é? E o Petro de Luanda. Era impensável para alguns adeptos do Petro, que até alguns começaram, porque sabemos que o Carlos Moraes é aquela estrela que quando em campo faz a diferença. E todo bom adepto, não é? Adepto de um clube de verdade, como eu sou adepto do Petro. Eu vou confessar aqui que também fiquei meio, o Carlos nos deixou e tal, mas eu sei que por trás das coisas há sempre o motivo da decisão, mas saiu por livre, espontânea vontade, ou já sentiu que no Petro já estava tudo Mas feito. quando fui ao Libola a primeira vez ou a segunda? A primeira, Não, foi só vítima do profissionalismo. Era um momento em que eu achava que precisava de algo diferente, ok, que não tinha no clube onde estava. E o Libolo tinha acabado de abrir, tinha apenas um ano de basquete e tinha um projeto que a mim me parecia mais aliciante na altura. E foi só isso. Teve algumas questões administrativas e pessoais que também pesaram, mas no fundo, foi só uma decisão profissional, nada mais do que isso. Porque pronto, nós, enquanto jogadores, atletas profissionais, muitas vezes temos que escolher estar num sítio em detrimento de outros, mesmo por motivos só meramente profissionais. exatamente. E faz todo sentido, porque na verdade devemos sempre escolher onde vamos estar bem, não é? Muito bem. E se pudéssemos fazer
contar os clubes numa trajetória desde os primeiros escalões. Desde os 17 anos, Exa- quando me de- tornei profissional, sim. Exatamente. Como é que está isso organizado? Como é que está delineado? Começou onde? Pronto, comecei no Petro, né? Foi onde iniciei desde o escalão de formação. Profissionalmente comecei no Petro, depois Petro de fui para o Luanda, Libolo, Ibolo, voltou para voltou para o Petro, Petro, depois fui para o Libolo outra Libolo, vez, mas exatamente. pronto, joguei no Petro, no Libolo, depois joguei no Benfica de Portugal, Lisboa, Sport Lisboa e Benfica. Depois joguei em Itália, no Mensana de Itália. Depois voltei para o Petro. E o último clube onde joguei foi o Inter Clube. Ok, Ou seja, ok. joguei em seis clubes. 6 clubes, Sim, alguns tive uma internacionais. passagem pelos Toronto Raptors, curta, 3 meses, mas pronto, eu conto os clubes aqui assim mais, onde joguei mais tempo como sendo 6. Ok, muito bem. 6 clubes, muita história carregam essas passagens. Lembra-se de algum momento em algum clube especial, de algum momento que sentiu como se fosse o ápice da carreira? Algum momento ou alguma conquista que lhe trouxe de cima o sentimento de satisfação, missão de dever cumprido, mesmo a nível da seleção, ou seja, fora a nível da seleção, não é só entre os clubes que fez menção aqui? Não, graças a Deus eu posso dizer que sou um atleta abençoado. Primeiramente abençoado por Deus e em segundo lugar trabalhei muito E para muito competente, conquistar que eu diga, craque. tudo o que conquistei. Tive a sorte de. Obrigado, obrigado. Tive a sorte de, quando começar a minha carreira, estar sempre ligado aos melhores profissionais e conseguiram sempre espremer o melhor de mim. Ganhei muitas coisas em quase todos os clubes onde passei. Penso que o único clube onde eu não ganhei títulos foi na Itália, mas foi de igual modo muito positivo porque eu era o jogador principal da equipa e eu consegui fazer jus à minha contratação. Eu era um dos melhores jogadores da conferência. Eu pronto, consegui dar muitas vitórias à equipa, ajudar a equipa a ganhar muitos jogos, consegui fazer números muito bons, que era o que me pediam na altura. Quando joguei no Libolo, ganhei campeonatos, ganhei troféus individuais, a mesma coisa no Petro. Penso que o único clube assim onde a minha passagem foi não tão boa quanto o resto, também se calhar pelo tempo que fiquei lá, foi no Inter Clube, que nós fizemos uma época, um final de época que não correu muito bem para nós, não conseguimos o objetivo e eu individualmente não consegui ter assim, ganhar títulos individuais ou proporcionar títulos coletivos à equipa. Eu acho que foi assim o único clube onde eu não ganhei assim muito grandes coisas. Certo, mas entre estes todos os clubes que mencionou e muito bem, parabéns, é um leque de muitos troféus. Existe algum clube que por exemplo, tiveste uma vitória, uma conquista, um troféu, seja ele individual ou coletivo, que o marcou muito, que lhe Sim, deu sim, a sim, sensação sim, de sim. dever cumprido? Sim, sim, sim. Eu posso falar, por exemplo, quando fui jogar no Benfica, Benfica. eu era um outsider, eu era um angolano que veio para Portugal a jogar no Benfica, um dos maiores clubes do mundo, né, em termos de adeptos e sócios. Deve ser, creio que, o segundo maior clube do mundo atrás do Manchester United, se não estou em erro. E são muito rigorosos também os adeptos do Exatamente, Benfica, que exato, o são diga. muitos, os seus adeptos são São os donos muito. do clube, praticamente, Exatamente. são os que pagam As todos os meses cotas, as cotas exatamente. e a cobrança é muito grande, a cobrança é Exatamente. muito grande. Quando fui para o Benfica, eu era um outsider, cheguei, todo mundo à espera, o que é que o angolano veio fazer, o que é que o angolano vai fazer. O que é que vai agregar? Pá, No... eu posso dizer que eu tive uma grande primeira época, eu joguei lá 2 épocas, sobretudo no início. Eu consegui ajudar a equipa a ganhar troféus, consegui eu próprio ganhar troféus individuais e penso que consegui pôr a bandeira de Angola lá em cima com as minhas performances e a minha participação dentro da equipa. Ganhei assim muitos títulos e consegui fazer jus à minha contratação. Muito bem. Nesse contexto, como falamos aqui na banda, Carlos Moraes chegou lá e mostrou como é que se faz pão, pão, queijo, queijo. Queijo, assim mesmo, assim mesmo. Muito bom, muito bom. Em termos de memórias marcantes, com certeza esta é uma delas. E já a título de troféus a nível nacional, falo isso quanto aos Afrobaskets. Sabemos que Angola atualmente tem 12. 12.
Carlos Moraes participou em quantos? De 8. forma direta. 8. Ou seja, Joguei mais. 8 Afrobaskets. E todos eles. Não, ganhei Não, 4. exatamente, 4. 50%. O saldo está positivo, né? Não, está 50%. mais que Yeah. positivo e muitos parabéns também Obrigado, por isso. obrigado. Que eu pessoalmente, e com certeza os internautas que nos vão assistir neste episódio, muitos deles passaram a viver o basquete gritando Carlos Moraes, gritando Força Angola, alguns gritando Força Petro, Força Inter, Força Libolo e Benfica, não é? Como disse muito bem. E eu gostava de saber se durante este trajeto todo, deixando de lado a seleção, entre os clubes que passou, sente que em algum clube foi menos receptivo para si? Não. Sempre receberam muito bem? Graças a Deus, eu sempre fui muito bem recebido em todos os clubes por onde passei. Principalmente quando cheguei, né? As pessoas, sempre que fui contratado, era uma contratação que as pessoas todas queriam. E eu, graças a Deus, por onde estive, eu sempre consegui fazer jus à minha contratação, salvo a minha última época no Inter, que tive uma lesão logo no princípio de quando fui contratado e fiquei depois muito tempo sem jogar e não consegui dar a contribuição Que que eu, pretendia, sim, né? que eu E que era pretendia. esperado. Mas graças a Deus sempre fui uma pessoa, um jogador muito bem aceito. Nunca fui daqueles jogadores contratados que as pessoas não queriam na realidade, não, muito pelo contrário. Eu sempre fui, graças a Deus, um tipo de jogador que era contratado e todo mundo queria que eu estivesse na equipa e todo mundo queria proporcionar-me o melhor para eu poder fazer o meu trabalho ao mais alto nível. Muito bem, muito bem. Falando agora da nova geração, não é? A nível de basquetebol, sem falar do escalão profissional, não é? Para falar mesmo em termos de escalões de formação, como é que olha para o basquetebol atualmente? Há muito que se precisa fazer, é certo, mas até aquilo que já foi feito, o que é que acha que deve ser melhorado? Como é que consegue fazer um balanço de como é que está a saúde do basquetebol, que em termos de escalões de formação? Bom, honestamente, eu não tenho prestado muita atenção nas competições a nível de formação. Tudo que tenho visto é meramente à base de redes sociais. Mas eu noto que existe muito talento, existe muita malta jovem E a já há muita jogar aposta? existe muita malta jovem a jogar e com boa perspectiva de futuro. A nível da aposta, eu sempre acho que nós podemos fazer muito mais em termos de organização, em termos de competição, modelos de competição, em termos de infraestruturas e condições para os próprios jogadores. Sempre podemos fazer mais. Eu acho que estamos num nível, a nível mundial, que nós em Angola devemos acompanhar tudo o que se faz à volta do mundo no que diz respeito a investimento, a modelos de competição e forma de trabalho. Há sempre muitas coisas para fazer. Eu penso que nós temos ainda uma margem muito grande para melhorar. Devemos querer melhorar porque está mais do que provado que a juventude é o futuro do amanhã. Se vocês repararem, nós hoje ganhamos o 12º Afrobasket com 12 jogadores que nunca tinham ganho um Afrobasket a nível de séniores. Nós somos agora 12 vezes campeões e não tivemos nenhum jogador na seleção com experiência Daquela competição de não, vitória internacional, exatamente. num Afrobasket. Isso prova que. E pronto, e tínhamos muita malta jovem também. Jogadores mais. Creio que o jogador mais velho tinha salvo 31, 32 anos. Não sei, mas pronto, abaixo de 35 anos. Acho que não tínhamos ninguém com 35 anos. O que pressupõe dizer que os jovens estão realmente a dar cartas. É preciso agora que se continue a investir na juventude, com o que eu acabei de dizer, infraestruturas, modelo de competição e muitas outras coisas que eu acho que nós E podemos mais, e fazer. mais, e mais, e mais também centros de formação e treinamento para o Exatamente, exatamente. basquetebol, não é? Muito bem. Se eu tivesse que começar agora uma carreira de basquetebolista, quais são os conselhos, pelo menos quatro, que tu não deixarias eu começar sem os saber? Primeiramente é o trabalho, né? Temos que trabalhar muito. Em segundo lugar, temos que ter disciplina, porque não adianta tu trabalhares muito agora, mas depois vais dormir às 3 da manhã para acordar às 7 da manhã para ir treinar, não estás a fazer nada. A terceira coisa é o comprometimento. Eu acho que nós temos um grande problema, muitas vezes, do comprometimento. Nem tudo na vida é aquilo que eventualmente nos possam pagar ou que Exatamente. nós
podemos ganhar. Às vezes o nosso comprometimento é que vai fazer com que nos tornemos maiores naquilo que fazemos. Isso é no desporto e em todo lado. Nós temos que ser comprometidos com a causa que nós nos propusemos a fazer, não é? E depois, em quarto lugar, mano, temos que nos divertir, meu. Temos que, isso é desporto no fim de tudo. E eu acho que nós temos que fazer, tentar trabalhar todos os dias, ter disciplina, nos comprometermos, mas no fim de tudo temos que nos divertir, porque se não houver esta diversão, se não houver esta forma de estar alegre nas coisas, na vida e no trabalho, não estamos a fazer nada. Com certeza. Aí estão então os conselhos para quem deseja embarcar para esta viagem, não é? Para este ramo de desporto que é o basquetebol. Os conselhos dados na primeira pessoa, como lenda angolana, africana e mundial, Carlos Moraes. Carlos Moraes, agora gostava de falar de um aspecto muito nosso, nacional, não é? Que é o sonho africano. Ainda quando nos escalões de formação, depois passar para profissional do Pedro e ser convocado, sonhava com Afrobasket? Eh, sim, no fundo sonhava, mas naquele tempo era muito difícil, porque naquele tempo o jovem para jogar não precisava só ser jovem, tinha que ter qualidade, tinha que trabalhar. Hoje em dia, o jovem basta ser jovem, ele é miúdo, tem que entrar, já tem uma oportunidade. Nós vemos hoje em muitas situações a nível geral que os jovens têm muitas oportunidades só pelo simples fato de serem jovens. No meu tempo não era assim, nós tínhamos que realmente provar que tínhamos Ter qualidade. qualidade. Era muito difícil porque também os mais velhos eram mesmo craques. Eh, as equipas, por exemplo, o Petro, 1º de Agosto, depois tinhas o Asa, tinhas, pronto, para citar estas três, os principais jogadores das equipas eram um número alargado, não eram dois, três, eram 8, 10 Era mesmo uma jogadores. constelação, não E é? era muito difícil. Muitas E nós estrelas. quando, sim, nós quando estávamos na escola de formação, tipo juvenil até júnior, a nossa ideia, o nosso pensamento era, quando eu chegar à idade sénior, eu vou ter que procurar outra coisa para fazer, porque eu aí não vou conseguir. Então eu sonhava assim, mas havia sempre este medo de que, O não sei se vou esporte, chegar basquete, aí. não sei se vai dar. Exatamente. Yeah. E como é que sentiu-se quando levantou a primeira taça do Afrobasket? Foi surreal. A primeira taça da Afrobasket foi em 2005, na Argélia. Eu não esperava ser convocado para começar. Na altura estava numa situação assim meio um bocado duvidosa da vida, estava a pensar em trabalhar para ter algum dinheiro para poder me virar naquela altura do ano em que eu me encontrava, em que estava. Fui convocado para a seleção, cheguei, consegui ser um dos jogadores principais, entre aspas, consegui ser o sexto, sétimo jogador a jogar, não é? Ganhamos o Afrobasket e foi surreal. Tipo, tu olhas para trás, há 2, 3 meses estavas numa situação duvidosa. Hoje estou aqui com uma taça a tirar fotos com a bandeira e todo mundo ali. Este é aquele miúdo, não sei o quê. Pronto, foi surreal, mas foi um dos momentos assim mais altos da minha carreira, com certeza. Ainda lembra-se do primeiro cesto, do primeiro Afrobasket? Não, Da honestamente partida? não me lembro. Porque Lembro-me o primeiro jogo. também já foram tantos. Já foi há muito tempo, foi 2005. Lembro-me o primeiro jogo. Ganhamos por aí quase 50 pontos de diferença, jogamos contra a África do Sul. E foi um jogo que eu sei que joguei bem, mas eu não me lembro assim da minha estatística, nem o primeiro ponto que marquei. Não me Muito recordo. bem. Muito bem. Naquela altura, eu pessoalmente ainda não tinha discernimento, não é? Para seguir. Foi 2005, né? 2005. Eu sempre fui muito fanático de futebol. Eu entrei na seleção em 2003, mas Levaram nós, 3 anos que é para sim, chegar-se campeão. entrei na seleção sénior a primeira vez em 2003, mas não foi um Afrobasket. Nós naquele tempo contávamos participações efetivas na seleção nacional quando jogássemos um Afrobasket, usávamos o Afrobasket como referência. Mas eu entrei em 2003, fomos para um torneio internacional nas Filipinas e depois em França. Mas assim, Afrobaskets mesmo só Torneios 2005. amistosos ou competições a nível desses países Não mesmo? percebi? Eram torneios amistosos ou Sim, eram competições, torneios oficiais da ok, FIBA. oficiais? Sim. E Angola levou algum desses?
Ganhamos, ganhamos o torneio nas Filipinas, sim. Em França já não me lembro como é que correu. Eu também não jogava aí, eu só ficava no banco, ficava lá só a ver as contas. Ganhar Era experiência só mesmo a ver. o famoso banco de ferro, né? Yeah, yeah. Muito bem. E Yeah. como é que diferencia isso? Qual é a avaliação que podemos fazer, por exemplo, países como o Senegal, Nigéria, mandam muitos jogadores para a competição mãe do basquetebol, se assim podemos dizer. Para o futebol, os jogadores sonham em jogar na Liga dos Campeões da UEFA. E para o basquetebol, os jogadores sonham em jogar na NBA. Carlos Moraes é um dos únicos que já esteve lá nos Estados Unidos a jogar basquetebol daqui da Angola naquela altura, não é? E por que é que os outros países têm mais possibilidades de mandar jogadores para essa competição, para esse país, e Angola nem tanto? Bom, em primeiro lugar, não são os países ou Faltam-nos as talentos, federações. será? Não, não, não. Temos muito talento aqui. Em primeiro lugar, não são os países, de forma geral, ou as federações que mandam jogadores. São os jogadores a criarem condições, em muitos casos, para irem para fora estudar ou simplesmente jogar basquete. Na sua maioria, vão para estudar. Em muitos casos, são vistos por olheiros, agentes internacionais, que tornam esta transição uma realidade, né? Viabilizam esta transição. Nós só começamos a abrir o olho para o mundo agora, há pouco tempo, enquanto que os senegaleses e nigerianos sempre foram países, sempre foram povos que imigraram com muita facilidade. Nós aqui sempre tivemos muitas reticências em ir ver o que é que se passa lá fora. Eu ainda hoje falava com alguém e eu dizia, aqui em Angola, muita gente que pensa que Angola é o mundo. Quando tu moras em Angola e és uma pessoa fechada, vives dentro de uma caixa, muitas vezes tu pensas que Angola é um mundo, mas não. Existe um mundo muito maior lá fora, que nós muitas vezes temos que ter coragem e ir explorar o mundo, porque muitas vezes existem essas possibilidades. Nós só é que não olhamos com olhos de ver, porque temos muito medo às vezes de desafios, de sacrifícios, de chegar num sítio onde ninguém te conhece e tu tens que provar que realmente tens algum talento, estás a ver? Nós só começamos a abrir os olhos para o mundo no que diz respeito ao basquetebol agora, que temos agora já muitos jogadores a jogarem nos Estados Unidos, temos muitos jogadores na Europa, temos muitos jogadores angolanos à volta do mundo e se repararem, por exemplo, na seleção nacional, acho que a grande maioria não joga em Angola. A grande maioria joga fora e muitos nós não conhecíamos, como é o Coquila, não conhecíamos o Coquila. Apareceu aqui e pronto, tínhamos o miúdo do base, o Maconda, que também não conhecíamos, que apareceu na seleção. Ou seja, existem já hoje em dia muitos jogadores angolanos que militam fora do país e estão a fazer bem o seu trabalho. Muito bem, muito bem. A Angola conquistou o 12º Afrobasket muito recentemente. Parabéns a todos nós, angolanos, estamos de parabéns. Na verdade, os adeptos e amantes do bom basquetebol esperavam ver Carlos Moraes dentro das quatro linhas e a fazer muitas bolas ao cesto. Eh, o que é que houve de facto? Carlos Moraes esteve lesionado, Carlos Moraes foi opção, Carlos Moraes não foi opção, Carlos Moraes não mostrou disponibilidade. Não, simplesmente não fui convocado. Eu realmente eu não terminei o campeonato, tive uma lesão, mas a minha lesão não foi grave, melhorei semanas depois. Eu acho que pronto, a resposta a isso é só que eu não fui selecionado, foram selecionados os outros. Acho que o treinador ou quem seleciona achou que havia outros jogadores em quem confiava mais e só foi isso. E alguma vez já trabalhou com este mesmo manager? Com quem? Treinador? Exatamente. Sim, sim, sim. Tivemos juntos no Afrobasket 2021. Sim, sim. Muito bem. E sentiu que Angola, de certa forma, sabemos, não é? Estamos todos de parabéns, porque no final das contas o que conta é o título. Estivemos bem representados, mas se formos olhar para aquilo que é o historial, não é? Para aquilo que é o legado que Carlos Moraes deixou, estivemos muito bem representados, não é? Sim, sim, sim. Os rapazes fizeram um bom trabalho, todos eles. Eu vou ser honesto, eu gostei muito da prestação de todos eles. Eu acho que jogaram todos muito bem, lutaram muito, muito pela nossa bandeira, dignificaram as famílias deles, dignificaram todos os angolanos, dignificaram a eles mesmos ao mais alto nível.
Por isso é que ganharam. Não foi fácil, não foi uma competição fácil. Os resultados também eram muito próximos, não era 70, 71, Exatamente, jogos não foi realmente fácil, mas eu difíceis. acho eu me senti representado. Eu ia ver os jogos, comecei a ver na televisão os primeiros jogos, mas depois já fui ao campo e eu via os jogos e eu me sentia representado. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que foi por isso também que eles estão a ter todo esse protagonismo que eles têm agora, porque eles conseguiram representar todos os angolanos. Eu acho que todos os angolanos, de forma geral, sentiram-se representados por eles. E isso é muito importante. Muito bem, e no final do último jogo, não é quando o Angola estava a sagrar-se campeão, um gesto que não podia passar despercebido, não é? Que está na mente dos angolanos, não é? Carlos Moraes é chamado, não é? Para fazer parte da festa, porque na verdade esta mesma geração entendia que Carlos Moraes é um dos principais responsáveis por este legado. O sentimento de dever cumprido caiu aí, se será? Não, não é o sentimento de dever cumprido, mas o sentimento de alguém que gostaria muito de também participar ativamente Contribuir em da campo, equipa, não é? contribuir em campo. Eu gostava muito de estar naquela Afrobasket e jogar e contribuir. Não foi possível. E Mas eu, esteve disponível. sim, 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 sempre tive disponível, mas não foi possível. E estar no campo a ver os jogos, nós jogadores, muitas vezes queremos todos estar lá dentro e também fazer o Exatamente. nosso trabalho para contribuir. E pronto, quando eu fui chamado para celebrar e para aquela singela homenagem, foi uma emoção muito grande, porque para mim era um sonho estar também na quadra com os outros jogadores, jogar em frente daqueles angolanos todos. E pronto, a emoção foi por isso. Mas é conforme eu já tenho dito muitas vezes, eu gostava de estar, mas não estive, e a vida é mesmo assim. Nós muitas vezes queremos estar em sítios e não é possível porque estão outros, e nós temos de igual modo apoiar, porque neste caso, no fundo, estava todo mundo a lutar pela mesma coisa, que era o 12º título para Angola, lutar por todos os angolanos, que felizmente eles conseguiram e pronto, estamos todos felizes por isso. Muito bem. Como descreve aquele momento quando Bruno Fernando, né, o chamou da plateia, em meio a tanta multidão, a todos os jogadores, a toda a imprensa, erguer a sua camisola ao público, é algo nunca antes visto, nunca antes feito. É de respeitar aqui também o gesto, não é? Porque sabemos que, não sei eu se era algo premeditado, mas pela espontaneidade do vídeo notava-se que foi uma decisão unânime e que depois, felizmente, foi abraçado por toda a seleção. Já alguma vez jogou com Bruno Fernando? Já jogou em algum clube? Não, Já não, 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 defrontaram-se? não. Nunca jogamos nem contra, nem em nenhum. Não, 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 minto, minto, minto. Já jogámos juntos, sim, senhora, na seleção nacional. Não me lembro agora o ano, mas fomos jogar apuramento para os Jogos Olímpicos nas Filipinas, na Venezuela, sim. Tivemos juntos na seleção. Mas agora, mais recentemente, não jogamos juntos nenhuma vez. Mas pronto, é conforme eu disse, foi um momento muito emocionante porque eu não contava. Todo mundo sabe o desejo que eu tinha de estar lá, não foi possível, por motivos alheios, não é? E por outro lado, ele entendeu, ou eles entenderam que eu devia ser homenageado por eles e pelo povo angolano, e eu penso que foi por isso que eles tiveram a atitude que tiveram. Eu não esperava, não esperava. Acredito que ninguém esperava. Eu estou no, É algo muito diferente. eu Isso é tô no algo muito campo a ver o diferente, não? jogo, tipo, estou feliz por eles, estou ali, estou a celebrar. Eu não esperava ser homenageado daquela forma, né? Tipo, não esperava ser reconhecido daquela forma, mas eu fico muito feliz porque são 22 anos de carreira que eu tenho, impactei ativamente 3 gerações, graças ao meu trabalho, graças aos meus esforços, graças aos meus sacrifícios. E eu nunca tinha sido homenageado, nunca ninguém tinha mostrado respeito por mim daquela maneira como o Bruno e o resto dos colegas mostrou, de uma forma simples, curta, mas que vai ficar marcada para o resto da vida, porque, como eu disse, são muitos anos, eu já ganhei muitas coisas, já participei em muitas coisas, tipo, eu falava com alguém há dias, eu dizia,
este Afrobasket foi bom, está a dar saudades, eu estou com vontade de ir ver um Afrobasket outra vez amanhã. Mas se formos pensar, eu já tive esse sentimento 8 vezes na minha carreira. Já joguei 8 Afrobasket, já ganhei 4. Fui MVP de um. Vários títulos individuais de melhor marcador, melhor triplista, 5 ideal. É muita coisa. E nunca, ao longo desse tempo todo, nunca tinha sido homenageado, nunca tinha sido elevado pelos meus feitos daquela maneira. Então, as minhas lágrimas, a minha emoção veio por aquilo, estás a ver? Porque nós estamos num país, numa sociedade onde é muito difícil nós darmos crédito a quem faz bem o seu trabalho. Por exemplo, estamos aqui no podcast, tu estás a fazer um grande trabalho, não sei quantos. É muito difícil para mim chegar e dizer, Fogo, bom trabalho, estás a fazer bem, continua, parabéns, estou feliz por ti. Isso é uma coisa muito difícil aqui. E eu, depois de todo esse tempo, nunca ter sido enaltecido daquela maneira, chegar a alguém, depois de ganhar um Afrobasket difícil, depois de 12 anos, à frente de toda aquela E moldura dizer que só humana estamos e aqui. todo aquele povo a ver os jogos na televisão e toda a comunidade internacional, alguém ter uma atitude daquelas, para mim, é de louvar. E é de tirar o Isso chapéu, vai né? ficar marcado na minha vida para sempre, não tem como. É de tirar o chapéu, claramente, pois, como amantes de bom basquetebol, sabemos que boa parte da história do basquetebol angolano foi escrita por este homem aqui presente. Por isso, eu também tenho a oportunidade de dizer máximo respeito, Obrigado, obrigado, muito que obrigado. continues ainda a fazer muitas bolas ao cesto. E eu gostava de saber o seguinte: pondera algum dia, espero que não seja tão cedo, depois de pendurar as botas, não é? Aham. No basquete não tem botas, né? É botas mesmo que se É, diz. as botas. Depois de pendurar as Yeah. botas, podemos ter uma versão de Carlos Moraes, se calhar voltado para management, para formador, para manager. É assim, eu honestamente não tenho isso muito definido na minha cabeça ainda. Não há muita água para correr nesse Não, rio. não, porque há muitas coisas que eu gostaria de ser e fazer ao longo do tempo, mas que também ao longo do tempo fui me desmotivando muito, Devido ao basquete, não? assim, da vida do basquete, por conta de coisas que eu na primeira pessoa vou vivendo. É bem verdade que eu gostaria muito de passar o meu contributo aos mais jovens, eh, tentar ajudar no máximo possível, tentar ensinar o máximo possível, tentar passar as melhores experiências que eu tive para que eles não cometam os mesmos erros que eu cometi, por exemplo. Mas também há muita coisa que ao longo do tempo vem me desmotivando no mundo do basquete. Então, isto é uma coisa que eu ainda não tenho definido na minha cabeça. Se um dia serei treinador, serei dirigente, pá, não sei. Eu gostaria muito de continuar a dar um contributo ativo à modalidade. Temos muito talento, temos muitos jovens que acredito que serão muito grandes no futuro e precisam do contributo de todos nós que já passamos por aquilo que eles eventualmente irão passar há muito tempo. Carlos, durante a tua trajetória passaste por alguma situação que de certa forma sentes que alguém deve ter um pedido de desculpas e o não fez? Olha, honestamente falando, sim, sim. Algumas situações que eu passei que não era necessário, não havia. Eu acho que não foi justo comigo, mas ao mesmo tempo eu prefiro viver uma vida sem cobrar muito dos outros. Eu cobro muito de mim, cobro muito dos meus ao meu redor e é só isso que importa. O resto eu não posso controlar. Eu acho que. E sentes-te à vontade para falar da situação? Não, isto agora, honestamente, são coisas que a mim já não importam tanto, não valem tanto. É bem verdade que sim, sinto-me magoado por algumas situações que, sobretudo no finalzinho agora dos tempos, aconteceram comigo, sem motivo de ser. Mas eu prefiro continuar a fazer a minha vida com a mesma disciplina, com a mesma euforia. Continuo a tentar deixar o meu legado o mais brilhante possível, porque eu tenho noção que inspiro muitos jovens e então eu prefiro ser um espelho para eles e tentar continuar a fazer aquilo que eu faço ao maior nível possível.
Ok. Se eu lhe pedisse para fazer um top 5 dos jogadores que usou como referência quando começou e quando estava a dar os seus primeiros passos, qual deles seriam? Tenho cinco. Tenho cinco. Pronto, Miguel Lutonda, base Top principal. 5, vamos lá. Sim, Quinta sim. posição. Miguel Lutonda, base principal. A dois eu punha o Baduna, Edmar Vitoriano Baduna, porque era um jogador muito dominante na posição dele e fazia várias posições. A três eu punha Vítor de Carvalho, um dos maiores lançadores de 3 pontos que eu já vi. A 4, pronto, é um bocado. Tem aí uma confusãozinha entre Ângelo Vitoriano e Eduardo Domingas, mas eu por ter jogado com o Eduardo Domingas mais tempo e por ter sido um jogador que impactou a minha carreira muito, não é? Eu ponho o Mingas a 4 e assim que eu ponho o Jean Jacques, que é o nosso Hall of Famer, o primeiro Hall of Famer de Angola. Muito bem. Está feito assim o top 5 de Carlos Moraes. Agora, sobre a nossa seleção, eu gostava de saber, todos eles deram contributos excelentes, fizeram um bom trabalho, mas tinha jogadores que apreciava de uma forma particular? Olha, vou ser honesto, todos eles no seu próprio papel. Eu acho que a tática da seleção este ano foi defender, 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 defender e depois pensar no ataque. Eu acho, não sei. E eles defenderam muito bem. Nós, todos que estávamos ali sentados a ver os jogos, falávamos sobre isso. A defesa foi top. Depois gostei muito de ver o Milton Valente, um jogador assim muito silencioso, não fala, não mostra muitas emoções, mas fez um ótimo trabalho. O Gilson Bango, antes de se lesionar, muito dominante ali na área pintada, vocês chamam garrafão, né? Ali no, embaixo do cesto. O Shield, como pronto, foi a base principal e o grande maestro da equipa, foi o MVP, dispensa qualquer apresentação adicional. Penso que o Luqueni também conseguiu fazer um bom trabalho ali atrás do Shield e depois quando jogava a dois também fez um bom trabalho. O Celton fez um ótimo trabalho, um jogador que não começou bem a competição, mas depois conseguiu pôr a cabeça no lugar, baixou o nível de ansiedade e pronto, foi um jogador muito importante depois na vitória. O Bruno também fez um ótimo trabalho. Pronto, eu acho que de forma geral todos eles, uma caixa e Braz, que eu nunca tinha visto uma caixa a defender daquela maneira, uma caixa a defender extremos e os extremos a não conseguirem jogar, pronto, foi excepcional ver aquilo de fora. E eu acho que todos eles, os 12 que tiveram na equipa, fizeram um ótimo trabalho. Muito bem. Tendo em conta que o tempo também urge, não é? Na verdade, parece que não passou, mas já passou mais de 45 minutos e a conversa só continua a ser interessante. Carlos Moraes, quando olha para o basquetebol nacional, como é que imagina daqui a 10 anos o Eh, basquetebol nacional? É Está assim, entregue em boas mãos? é Ainda há muito assim, o que se fazer, já o disse muito bem, e também como apreciadores entendemos que sim, há muito por se fazer ainda, seja em termos de infraestrutura, seja em termos de investimentos, de apoiar as carreiras dos jogadores, ainda é visto como muito, algum estereotipo aqui a nível do país, os pais, quando os filhos tentam envergar pelo caminho dos desportos, muitos ainda são vetados. As profissões que mais são citadas pelos pais é tu tens que estudar para sair, doutor, engenheiros. Achas que daqui a 10 anos o basquetebol consegues fazer um balanço mais ou menos prever, não um balanço não prever como é que estará daqui a 10 anos? é assim, nós angolanos também somos muito imprevisíveis, né? E não é muito difícil prever coisas num período tão longo, 10 anos. Mas eu posso olhar isto por duas vertentes, uma vertente mais pessimista e numa vertente mais otimista. A vertente otimista, eu diria que agora com a organização do Afrobasket, com o Petro a jogar na bola 5 anos consecutivos, 5 anos consecutivos no pódio, ganhou a bola 2 anos. Em princípio, a bola poderá vir para uma das janelas da bola poderá vir para Angola no próximo ano, 2026. Eu penso que nós, a nível de investimento, de infraestrutura, modelo de competição e outras lacunas que nós temos, poderemos evoluir. Há um caminho longo, longo por se fazer. Nós temos que mudar muitas coisas que não estão bem. Por outro lado, pensando numa forma pessimista, nós vamos continuar a ser
o que temos sido até agora e vamos permitir que os outros continuem a evoluir mais do que nós. Nós somos os campeões do Afrobasket 2025, sim, mas com isto nós não podemos achar que todo o trabalho que temos vindo a fazer que está perfeito, não está. Há muita coisa que nós podemos melhorar dentro da nossa competição interna. Temos que ter maior investimento, temos que ter mais equipas, temos que ter mais organização, que é uma coisa que falha bastante. Isso a nível de quê? A nível dos clubes, a nível A do nível geral, a nível federativo, a nível dos nível da clubes, federação, não é? a nível dos próprios ativos da modalidade, ou seja, todo mundo que trabalha dentro do basquetebol, todo mundo tem que evoluir. Nós, se olharmos para fora, por exemplo, para Portugal, eu joguei em Portugal em 2016 a 2018 e havia muita gente que dizia que a Liga Portuguesa era pior que a Liga Angolana. Nem pouco, mais ou menos. A Liga Portuguesa está muito à frente a todos os níveis, competitivos, de organização e tudo o que nós mais podemos pensar. E eu acho que nós temos muito bom material humano, temos muitos jovens a dar cartas positivas, temos muitos jovens com muito talento. Ganhamos agora um Afrobasket de uma forma incrível e nós temos que usar este ritmo que nós trazemos para continuar a evoluir, porque se nós não evoluirmos, vai ser cada vez mais difícil continuar a ganhar. Aliás, ficamos 12 anos sem ganhar um Afrobasket, depois de termos ganho 5 consecutivos praticamente. Foram Então, 12 anos, é isso? 12 anos. O último ganhamos em 2013. Uau! Pois, eu tinha sido o último MVP de Angola em Afrobaskets, 2013. Então, eu acho que temos que Passou-se usar, realmente muito tempo. sim, sim, temos que usar este ritmo que trazemos agora para evoluir e tentar apanhar os outros a nível mundial. Nós temos que ir jogar campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos e tentar estar de igual com os outros. Este tem que ser o objetivo. Eu acho que o objetivo não pode só passar por ganhar o Afrobasket. Ganhar o Afrobasket é algo que nós já ganhamos 12 vezes, queremos continuar a ganhar, mas temos que pensar em ganhar ao mais alto nível, e é no mundo. Muito bem. E nós só conseguimos isso se realmente investirmos na nossa competição interna em primeiro lugar. Muito bem. Já houve algum momento que pensou em desistir? Desistir do basquete só no princípio da carreira. Só no Sim, princípio, sim, no princípio da carreira comecei a treinar com um treinador que para o ritmo de treino era muito elevado, eu não estava habituado e eu olhava e dizia, não, isso não é para mim, não. Eu não vou conseguir fazer isso, eu vou abandonar. Eu só no princípio, mas depois quando fiquei habituado, as coisas fluíram, quando comecei a conquistar coisas, quando comecei a tornar-me um jogador notável, tudo ficou mais fácil. Muito bem, muito bem. Carlos Moraes, assim a título de darmos aqui o remate final, gostaria que deixasse um conselho, não é? À nova geração e uma mensagem também a esta nossa seleção nacional atual, não é? Que venceu este Afrobasket. Palavras que sabemos que depois de conquistarmos os campeonatos, e como já fez isso 4 vezes, não é? E temos na seleção agora jogadores que estão a fazer isso pela primeira vez. Ninguém é melhor do que o Carlos Moraes para dar as diretrizes, não é? A título de sugestão, conselhos, porque muitas das vezes, depois de conquistarmos, temos os pés lá para o alto, já não queremos pisar, assentar bem os pés no chão, porque na verdade temos que saber que depois da poeira baixar, é mais do mesmo, é mais trabalho, é mais disciplina. E infelizmente temos casos de muitos jogadores que depois não voltam com o mesmo gás, com a mesma pressão. Não, essa geração é uma geração ganhadora. Eu acho que eles vão continuar a ganhar. Eu acredito que sim. Essa é uma geração trabalhadora, é uma geração que agora tem na língua o sabor da vitória a nível africano e com certeza eles vão querer voltar a ter e voltar a ter e voltar a ter. Quanto a isso, eu acho que eu particularmente não tenho uma preocupação. Eu acho que isso não é uma coisa que nós somos. Não temos a cabeça muito grande a pensar que hoje já somos os maiores do mundo. Eles vão continuar a fazer o trabalho deles conforme têm feito até aqui. E eu acredito que daqui a 4 anos, no próximo Afrobasket, creio que a equipa se irá manter, são todos jovens. Daqui a 4 anos eles vão estar com mais fome e mais sede
para continuar a ganhar. Até porque está acontecendo muita coisa boa para eles e eles vão querer que daqui a 4 anos aconteça de igualmente as mesmas coisas que estão a acontecer agora com eles depois de ganhar. Então é só dar os parabéns, fizeram um excelente trabalho, sabemos que não foi fácil e por isso mesmo eles têm que desfrutar ao máximo, porque isto não é fácil. Se não fossem eles a ganhar, seria outros, seria os Camarões, seria... Enfim, eles ganharam e têm mesmo que desfrutar, porque não é fácil. Para os mais jovens, bom, vocês viram agora como é que foi o Afrobasket, não foi uma coisa, não foi, como se diz, pera doce, né? Exatamente. Tiveram que comer o chão, tiveram que muito chorar, tiveram que mergulhar, bolas perdidas, enfim. Então, os mais jovens, trabalhem muito, usem o que viram agora no Afrobasket como exemplo, para saberem que para se conquistar coisas grandes não é só dormir, acordar e já está. Temos que trabalhar muito, temos que nos sacrificar uns pelos outros, e só assim é possível num desporto coletivo. Então, a palavra de ordem hoje para os mais novos é trabalho, 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 trabalho. E saiam das redes sociais. Isso é muito importante. Porque hoje, no meu tempo, quando comecei, não tinha isso, não tinha muita mídia. No meu tempo é trabalhar, trabalhar, sacrifício, sacrifício e esperar que os resultados cheguem. Hoje em dia, os jovens jogadores trabalham, sim, fazem muitos treinos extras e tal, mas é tudo muito baseado em redes sociais, em mídia, em postar. Isto não vale nada. Trabalhar no silêncio é a melhor coisa que existe no mundo. Muito bem, e foi assim, com essas palavras de Carlos Moraes, que notamos que, afinal de contas, a grandeza não é ser grande, não é fazer homens grandes, porque Carlos Moraes preocupa-se claramente com as novas gerações. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Até porque o Shield é pequeno, mas é grande. Já agora também um abraço aí ao Shield de Dundão. E mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade aqui no nosso podcast na área. Foi prazeroso e deu para realmente sentir que é uma pessoa de trato fácil, um verdadeiro herói do basquetebol nacional, não é? Esperamos que, quando decidir retirar-se do universo do basquetebol, receba de facto uma homenagem como é merecida e devida. E desejo tudo de bom na sua carreira e na sua vida pessoal também. Muito obrigado. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui com todos vocês e sempre que quiserem eu estou disponível para usar os vossos microfones e as câmaras para passar a minha mensagem ao pessoal. E conosco é assim, não é? Traremos ainda mais surpresas sobre esta figura que aqui temos, Carlos Moraes. E chegamos assim ao final de mais uma edição do podcast na área. Eu sei que vocês queriam muito mais, mas infelizmente o tempo urge, já sabem. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para não perder notificações nenhuma e nos vemos no próximo episódio. Vamos só fazer aquele nosso grito de guerra que é o Premier Bet, onde apostam os melhores. Podemos, Okay, não? vamos embora. Premier Bet, onde apostam os melhores.